Olá, meu nome é Patrícia e esse é o quinto vídeo da série sobre enóis, enolatos e derivados. E aqui falaremos sobre as reações de halogenação. Em meio ácido, ocorre a monohalogenação, ou seja, somente um halogênio é inserido, através da formação do enol enquanto espécie nucleofílica. Como vimos em vídeo anterior, em meio ácido a primeira etapa é a protonação da carbonila. Depois, a protonação do hidrogênio alfa e a formação do enol. Essa é a espécie nucleofílica que reagirá. O enol, então, ataca uma molécula de halogênio, nesse exemplo o bromo. É o orbital sigma antiligante que é atacado, rompendo a ligação sigma bromo-bromo. Isso leva à formação da ligação carbono-alfa carbonílico com o bromo, ou seja, a inserção do bromo no carbono alfa carbonila, e a eliminação de íon brometo. Com a restituição do próton ao meio e a protonação do Br-, temos a formação do composto carbonílico monobromado e de HBr. Um correto controle de pH ao final da reação deve ser realizado para extração e isolamento. A reação para na monohalogenação, pois a espécie formada, contendo o halogênio na posição alfa, é menos básica do que o reagente, ou seja, ela não será protonada para formar o enol e assim atacar outro equivalente de bromo molecular. Sendo assim, a espécie que continua sendo protonada e formando o enol é o reagente. O ácido presente no meio não precisa ser prótico, pode ser um ácido de Lewis. O ácido de Lewis também prefere coordenar com o reagente e não com o produto formado, prevenindo a polihalogenação. Em meio básico, ocorre a substituição de todos os hidrogênios alfa por halogênios. A reação inicia com a abstração do hidrogênio alfa e a formação do enolato. Se o meio estiver básico o suficiente, é essa espécie que prevalece no meio e é essa espécie que será o nucleófilo. Sendo assim, o enolato ataca o halogênio molecular, causando a inserção do halogênio no carbono alfa carbonílico e a eliminação de um halogênio. No entanto, se compararmos o produto recém-formado e o reagente, o produto é mais ácido, devido à presença do halogênio retirando elétrons. Sendo assim, a base do meio prefere retirar um próton dessa espécie. É isso que ocorre. Forma-se um novo enolato no meio, um enolato monobromado. A reação continua com o ataque a outro equivalente de bromo. Isso forma uma espécie de bromada e mais um brometo. Ocorre que a espécie formada é ainda mais ácida do que as outras duas, e a reação ocorrerá novamente. Ao final, todos os hidrogênios existentes são substituídos por halogênio em uma polihalogenação. Nesse caso, nesse exemplo, haviam 3 hidrogênios vizinhos à carbonila, pois havia uma metila vizinha à carbonila, os 3 foram substituídos por bromo, então ocorreu uma trihalogenação. Caso haja na molécula um CH3 vizinho à carbonila, como no exemplo anterior, conforme comentado, os 3 hidrogênios serão substituídos por halogênio. Se houver íons hidróxido no meio, ele atacará a carbonila, que está muito reativa com a presença de um grupo CX3, também retirando elétrons. Esse ataque gera um intermediário tetraédrico. O CX3 é melhor grupo abandonador do que o íon hidróxido e será eliminado com o retorno da carbonila. Isso acontece só quando há a trissubstituição por halogênios, pois somente assim é gerado um grupo abandonador melhor do que o OH-. Sendo assim, essa etapa da reação só ocorre quando tiver um CH3 vizinho à carbonila. Haverá assim a formação de um ácido carboxílico. A abstração do próton de ácidos carboxílicos previne a reação de volta, já que o carboxilato é pouco eletrofílico. Essa etapa é irreversível. Após o correto ajuste do pH, o ácido carboxílico pode ser isolado. Essa reação é chamada reação do halofórmio. A reação do halofórmio pode ocorrer também em ésteres e cloretos de ácidos, quando tratados em meio básico e halogênio molecular, desde que haja um CH3 vizinho à carbonila. Cabe ressaltar novamente. No entanto, ácidos carboxílicos não sofrem reação do halofórmio, não sofrem qualquer tipo de halogenação em meio básico. Em meio básico, o hidrogênio a ser abstraído é o hidrogênio do grupo COOH, que é mais ácido.
Para realizar a halogenação em um meio básico, deve-se transformar um ácido carboxílico em outra espécie, como um éster, por exemplo. O éster pode ser colocado em meio básico para sofrer a halogenação. Em meio ácido, ácidos carboxílicos sofrem halogenação, e o mais comum é utilizar um ácido de Lewis para garantir a transformação. Caso o meio contiver PBr3 e Br2, eles reagem entre si, in situ, formando PBr5, por exemplo, e esse será o reagente ativo. Isso leva à transformação do ácido carboxílico em brometo de acila, similar ao que ocorria com o PCl5 para transformar o ácido em cloreto de ácido. O PBr5 também pode ser formado in situ através de reação de fósforo com excesso de Br2. Como o meio já contém um ácido de Lewis, na sequência há uma halogenação do carbono alfa através do enol, que está em equilíbrio com a espécie carbonilada. Isso gera a espécie monobromada ou monohalogenada no carbono alfa. O brometo de ácido pode ser hidrolisado novamente ao ácido carboxílico, havendo no total apenas a halogenação do carbono vizinho à carbonila. A metodologia que utiliza meio contendo ácido de Lewis para fazer a halogenação de ácidos carboxílicos é chamada de Hell-Vollert-Zielinski. Tanto faz qual foi a maneira de inserção de um halogênio no carbono alfa a uma carbonila. O produto alfa-halogenado possui 2 centros eletrofílicos. Esse tipo de composto pode ser utilizado em síntese orgânica de maneira eficiente, caso se tenha cuidado com a natureza do nucleófilo utilizado. A natureza do nucleófilo determinará se o ataque ocorrerá na carbonila, em adição ou substituição, dependendo do grupo funcional, ou na ligação carbono-halogênio através de SN2. De maneira geral, nucleófilos moles preferem ataque em SN2 na ligação carbono-halogênio, e nucleófilos duros preferem a carbonila. Mas a reatividade da carbonila também influencia essa seletividade. Por exemplo, se o nucleófilo for básico e a carbonila for de um ácido carboxílico, a primeira reação é a abstração do próton do grupo CO2H. Isso forma um carboxilato, que é pouco eletrofílico, e a única reação possível é uma SN2 no carbono alfa ligado ao halogênio, a menos que a espécie seja um nucleófilo muito forte, como um organolítio, o carboxilato não reagirá. Outras espécies carboniladas não terão esse problema. Nucleófilos mais fracos e moles, como carboxilatos, preferem se inserir também em SN2 no carbono alfa, que é o centro eletrofílico mais mole. Pode haver ainda uma E2, se a espécie utilizada for negativa, mas agir somente como base. Isso ocorre, por exemplo, quando uma espécie muito impedida esteriamente for utilizada. Bem, no próximo vídeo falaremos de mais reações de enóis, enolatos e derivados. Bons estudos!